Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jardim Celestial Podcast. Estamos aqui hoje, eu, Letícia, a Mayara e o irmão Léo, vulgo meu pai. Não é vulgo, né? É oficial. Não dá pra ver nenhuma semelhança. Ele é o nosso convidado dessa semana. Só lembrando que o nosso podcast ele não é oficial da igreja, todos nós somos membros, falamos do evangelho, mas são todas impressões e coisas que nós sentimos, tá bem? Estamos muito felizes de você estar aqui, Léo, seja bem-vindo. Isso é raro, né? Obrigada. Saiu de casa. Num domingo de chuva à noite. Para gravar esse podcast. Maravilha. Agradecemos já a tua presença, ainda bem que você apoiou nossa ideia e veio aqui conosco. Hoje a gente vai fazer mais um debate, né? Porque o nosso tema, adivinhem, Deus. A gente começou falando do Espírito Santo, de Jesus Cristo, e agora a gente vai terminar o assunto da Trindade, falando sobre Deus. Mas primeiro, se apresente, por favor. Fico muito grato, né, lisonjado por estar aqui hoje na presença de vocês. Esse recebimento para falar sobre Deus num podcast. Então, eu sou Léo Seron, sou membro há 31 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Atualmente eu sou professor da Escola Dominical e também conselheiro, aliás, secretário do coro. A gente é tanto na igreja, tantas coisas que a gente faz, né, que acaba tendo alguns títulos mais temporários, né? Mas para isso aí, então, hoje eu fui estou sendo convidado para prestar algumas palavras neste podcast e fico feliz por isso. Ai, que bom. Então vamos lá, vamos começar com algumas perguntas, né? A gente vai se entrosando, ler. Nada premeditado, né? Mas tudo bem, eu tenho que ler aqui antes. E a gente até decidiu quais perguntas fazer, baseado nas perguntas que as pessoas mais se questionam a respeito de Deus. Então vamos à primeira. Tá bom, e só lembrando que estou vendo as perguntas agora. Já não foi questionado antes. Foi no susto mesmo. Não teve nenhum break antes, assim, tipo, não sei se aquilo é... Espírito Santo. Espírito Santo, isso aí. Vamos lá, Léo. Quem é Deus? Deus, ele é um título, na verdade, né? Um título dado ao nosso Pai Celestial. Assim como Pai Celestial, Deus e tantos outros títulos que existem. Quem é Deus? O grande Criador, o grande... muitas pessoas conhecem, né, o grande arquiteto do universo, a criação de todas as coisas, principalmente a sua maior criação, são os seres humanos. Somos nós, os seus filhos, que ao longo do conhecimento que a gente tem, nós somos adotados por Jesus Cristo, que também tornou-se nosso Pai, por adoção. Mas de antemão, nosso Pai, Deus, o Criador, Deus, a grande excelência do universo, a grande majestade, e que a tudo se deve a Ele. Então, Deus é o nosso Pai eterno. Perfeito. Nossa, muito bom. Saber que Deus nos ama assim é maravilhoso, né? Fazemos parte de um plano, Ele que pensou tudo desde o início, qual é o tempo que seríamos vindos nessa terra, o que faríamos, como voltar para casa, tudo tem um plano, né? E que a gente é a criação principal. O resto é tudo o cenário. Isso. O mais importante da criação era a gente, né? A perfeição de Deus é tanta que, quando Ele fez a criação do universo, Ele teve que, na sua sapiência, porque Ele é onisciente, onipresente, né? Da onisciência de Deus, quando Ele fez a criação do universo, Ele sabia que Jesus Cristo viria à Terra como nosso Salvador. Nós podemos analisar algo assim que parece ser intrigante. Mas quando Jesus Cristo nasceu, e a gente observa que uma estrela surgiu no céu, olha como foi os mecanismos de criação do universo. Para que aquela estrela tivesse chegado aquele exato momento na criação de Cristo, e ela ficou no céu por um tempo, tanto que os magos, quando conheceram Jesus Cristo, ele não era mais o infante, o bebê, ele já tinha uma idade. Aquela estrela se manteve. O tempo da criação do universo, aquela estrela teve que estar num ponto, a criação de todas as coisas, o desenvolvimento da Terra, até chegar na data que Jesus Cristo estaria, aquela estrela teve que percorrer um caminho pré-ordenado pelo Senhor para aquele exato momento aparecer. Então olha como são as coisas. Ele sabe do princípio, ele sabe
O fim, ele sabe todas as coisas, então ela já estava programada para aquele mecanismo que a gente não conhece ainda, das criações dele, acontecer nos exatos momentos. Tudo faz parte de um plano, né? O Senhor sabe de todas as coisas, então, entrando nesse assunto assim, Léo, como que eu posso falar com Deus? Basicamente, assim, a gente pode observar. Quando nós queremos conversar com uma pessoa, a gente usa o que nós temos hoje. Antigamente se usava uma carta, que demorava um pouco. Bem antigamente se usava um telégrafo para mandar uma mensagem para alguém. Usávamos as correspondências, fazia as diligências, né, que levavam as cartas. Hoje em dia a gente conversa com as pessoas através de um podcast, conversamos através de um e-mail, a gente manda uma mensagem no WhatsApp ou qualquer outro mecanismo que leve. Tem coisas que são pagas, eu preciso usar o telefone, eu estou pagando. Eu preciso de um meio para aquilo acontecer, um meio tecnológico, o ar, né, as ondas. Eu preciso de um meio físico. Nosso Pai Celestial, a gente pode conversar com Ele gratuitamente, em qualquer local, não importa onde estejamos. Vamos supor assim que eu esteja num local inadequado, né, um local não condizente, porque acabei chegando nesse local. E lá eu me sinto numa situação que eu preciso conversar com Ele. Será que Ele vai prestar atenção em mim ou não? Naquele exato momento, aquelas coisas impuras, imperfeitas, elas ficam de lado. Naquele local que eu esteja, que às vezes eu não estou ali por vontade própria. Aquelas coisas vão para o lado, vão para as laterais, abre-se entre nós e Deus um canal de comunicação perfeito, e Ele nos ouve. Ele jamais vai deixar de ouvir uma oração de um filho dele, independentemente de qualquer local que nós estejamos. Mesmo que seja um local que não seja agradável ao Espírito Santo. Ele permite, porque com ele não tem financeiramente, não tem canal físico, nem onda no ar, é direto, porque ele é nosso Pai Celestial e esse é o grande amor dele por nós, não importa onde estejamos. É assim que a gente conversa com ele, através da nossa oração. Nossa, fico até sem palavras, porque realmente, como tu falou, né, conversar com o Senhor, quando a gente se ajoelha e ora, é como se abrisse os céus, né, a gente está num canal direto, sem interrupções, sem campos magnéticos e tudo mais, então vai direto para o Senhor. Por isso que a gente tem que também aprender a se comunicar com Ele, porque muitas vezes falta o respeito, a comunicação com Ele, de tratar Ele como a deidade que Ele é, não é uma pessoa que está ali do teu lado, que você pode falar de qualquer forma. Tem que ter um respeito. Claro que a gente vai falar de tudo que a gente está sentindo, que a gente está pensando, mas a gente não vai colocar palavras feias ali, palavras coloquiais, palavras baixas. Tem que ser uma conversa sincera, mas sem esquecer que tem que ser respeitado, que é Deus que você está conversando. Aí dentro disso aí a gente pode lembrar uma coisa, né? Ele não é o parça, ele não é o cara, ele é Deus, sobre todas as coisas, sobre tudo. Um militar não chega para o seu superior e diz, daí, como é que tá? Não, ele bate continência, ele se apresenta porque tem uma patente superior a dele. E o nosso Pai Celestial não é nem patente superior, é o que ele é Deus. E bem falado em relação às palavras que a gente vai conversar com ele. Quando a gente quer a bênção, quer o milagre, a gente não espera adequadamente? Ou que ele vem assim, vou dar um pouco aqui, um pouco ali, vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Não, a gente quer por todo. Então que nos dirijamos a ele com toda a santidade que ele merece. E só para finalizar essa parte aqui, a Mayara falou sobre os joelhos no chão, né? E quando eu estou correndo aí na rua, o que eu preciso? Ora em pensamento. Quando tem alguma outra situação mais adequada, é botar os nossos joelhos no chão, um local adequado para que a gente possa conversar com ele, né? Ter só nós e ele. Mas tudo bem, não importa o modo que a gente vai fazer, desde que faça adequadamente. E bom saber disso também, que o nosso relacionamento com Deus a gente é leve, né? A gente tem os mandamentos, a gente tem os convênios, mas é leve. O Senhor, ele é fácil o acesso, ele entende da melhor forma. Mas assim, lembrando que a gente não pode ir aí, cara, e aí, fala, mano. E ele já conhece tudo e mesmo assim ele espera que a gente tenha essa humildade de chegar a ele com esses pedidos. Quando a gente já pensou, nossa, eu preciso de tal coisa, preciso fazer uma oração. Ele já sabe. Antes da gente saber que a gente precisa, ele já sabe que a gente precisa. Quando a gente se dá conta e precisa levar esses pensamentos a ele na oração, então a gente precisa, ele está esperando que a gente vá lá e faça. Uma das perguntas agora, já que a gente está nesse assunto, às vezes eu me perguntava, antes de conhecer o Evangelho, conhecer a igreja e tudo mais, o que Deus queria de mim. Porque realmente o meu espírito, assim, eu tava impaciente comigo, sabe? Eu precisava ir em algum lugar, eu precisava ouvir falar sobre Jesus Cristo,
Deus, o Espírito Santo, mas eu por si só parecia que com o braço da carne eu não estava conseguindo, sabe? Então, pra entoar já estão nesse caminho, eu vou fazer uma pergunta. Como que a gente sabe o que o Senhor quer de nós, sabe? Como que saber que Deus quer que eu faça aquilo? Um caminho certo, sabe? Primeira coisa que Deus quer é que a gente faça o que é certo. Tudo bem, como é que eu sei se é certo ou não? Eu tenho que saber o que é errado. Não preciso provar o que é errado. Como eu digo sempre assim, eu não preciso saber o que é uma dor de um braço quebrado observando uma pessoa que quebrou. Eu posso perguntar para ela. Eu deixo claro sempre quando eu dou as aulas na igreja que diz assim, não precisa eu saber se aquele fio positivo ali está passando energia e ela levar um choque. Existe uma chavezinha chamada chave teste que eu vou lá, ela me diz que é com tranquilidade, com segurança. É lógico que muitas vezes a gente vai levar o choque, muitas vezes a gente vai se cortar, muitas vezes a gente vai passar pela dor. Mas ele quer que a gente faça o que é certo, porque na presença dele não tem errado, nem mais ou menos. Por isso que ele quer que a gente faça. É lógico que no decorrer da vida a gente vai aprendendo coisas que não faz mais e pronto. Então o que ele quer de nós? Voltarmos à presença dele. A única coisa que ele quer é o desejo dele. Ele faz, permite e nos dá a oportunidade de todos os caminhos levarem a ele. A gente às vezes não escolhe um caminho desse, levar ele de volta. Mas como a gente pode entender, eu moro numa residência, essa residência ela fica numa rua, há vários caminhos para mim chegar daqui até lá, mas só tem um caminho que me leva a ela, que é a rua da minha casa, mas todos vão fazer com que eu vá. Eu posso ir para um lado esquerdo se eu moro para o direito, mas sempre vai ter um caminho me voltando para a minha casa. É isso que o Senhor faz conosco, Ele nos permite retornar à presença dEle. Aí a nossa decisão, né, que Ele jamais vai intervir, que é o arbítrio. E assim, é engraçado você falar sobre caminhos, porque por mais que a rota seja mais longa, né, tudo leva ao Senhor. Permite, né? Permite. Ele faz isso. E a gente não vai entender, geralmente a gente não vai entender de cara o porquê das coisas. Provavelmente só depois que a gente passa que era essa a lição que eu precisava aprender aqui. Era por isso que o Senhor foi me guiando por aqui. Tudo bem, a gente só precisa ouvir qual é essa inspiração, buscar estar em constante harmonia com os mandamentos, para que Ele possa se comunicar, para que a gente esteja digno de receber essas respostas. E aí quando a gente segue essa intuição, esse pensamento, esse sentimento, e aquilo finaliza... então foi por isso que lá atrás eu tomei essa decisão inspirada que resultou agora nessa alegria, nesse aprendizado que eu tô vivendo. E agora, vou te perguntar de novo. Hoje é só perguntas e respostas. Mas realmente eu gosto muito da forma que você se comunica, sabe? Eu gosto do jeito que você fala do Senhor. São 30 e poucos anos de igreja, eu tenho 4. E eu gosto de conversar. Mas, Léo, teve alguma experiência que você passou assim, que tipo, você fez uma rota muito maior do que você imaginava e quando você chegou lá você pensou, putz, eu só podia ter ido por ali, o Senhor tinha me mostrado, sabe, o caminho era mais curto. Teve algum momento da sua vida assim que você pensou, poxa vida, Pai Celestial, por que eu não fiz isso antes? Eu sempre digo assim, a vida é cheia de o quê? Todo dia, todos os momentos, a gente tem bifurcações. A gente sempre chega na bifurcação. Para aqui, para cá, para aqui, para cá. E a gente vai decidindo. Às vezes a gente vai para uma bifurcação e escolhe um caminho que não é. O que acontece? Muitas vezes lá na frente para retornar. É lógico, 51 anos de idade, 31 anos de membro da igreja, inúmeras escolhas que teve que ter um retorno, porque senão não estava nela, né? Então, às vezes umas voltas muito longas, você, puxa vida, vai demorar um pouco, mas eu vou retornar ao caminho. Quer dizer, nunca sair do caminho, mas viver melhor, né? Ter uma melhoria dentro do teu conhecimento do Evangelho. Sim, a vida é feita de escolhas. E o que é a vida em relação a isso? A vida são os acontecimentos, do acordar de manhã e dormir à noite. Então, você sempre está indo. A vida é isso. Para mim, a vida é isso. É tudo aquilo que ocorre desde a hora que acordei, a hora de dormir. E várias escolhas. Sim, escolhas erradas fazem parte. Elas estão dentro deste propósito da vida, para depois escolher coisas certas, não que agora eu vou escolher apressuradamente o erro para depois ir para o certo. Às vezes não tem volta. Como que não tem volta? Desde que a vida não tenha mais, que ela se perca, como através da passagem da vida para o outro lado, né? Que a gente chama a palavra morte, né? Uma escolha às vezes pode levar para isso, e daí? Então por isso estamos vivos, temos que agradecer e fazendo as escolhas certas. Que uma dessas bifurcações um dia
é aquela porta que se abre para nunca mais a gente voltar para trás. Nossa, muito bom. Falando sobre a vida e sobre erros e acertos, Deus perdoa todos os pecados? Eu estava na igreja esses dias e eu escutei algo muito fascinante de um discurso que foi recentemente, acho que uns 2 domingos atrás. Eu não lembro a pessoa que discursou lá, porque a gente vai, né, esquecendo. E nesse discurso a autoridade falou assim: como uma peneira, por mais que a gente queira que essa peneira esteja fechada, nenhuma peneira vai se fechar por completo. Algum raio de luz vai passar. Esse mínimo raio de luz que vai passar, ele vai nos iluminar. O menor raio de luz que vem de Deus vai trazer a iluminação. Então, nós jamais conseguiremos nos afastar de Deus se nós permitirmos não nos afastar dele. Ele jamais vai tirar de nós um raio de luz. Nós sim podemos bloquear, fazer um bloqueio total, mas ele jamais vai permitir um bloqueio total na nossa vida. É nós que permitimos ou não. Então, ele sempre vai perdoar os nossos pecados, desde que a gente tenha em mente que aquilo é um pecado, que a gente tenha que se arrepender. Uma coisa bem interessante, eu aprendi não faz muito tempo na igreja, por autoridades gerais. O sacrifício expiatório, ele cobre qualquer profundidade que exista na escuridão. Então ele vai cobrir tudo aquilo, desde que seja utilizado. Se eu tiver qualquer pecado que for e eu buscar Cristo, buscar o arrependimento sincero, ele vai permitir. Então, nunca, jamais eu vou conseguir fazer Deus se afastar de mim. Eu é que vou me afastar dele. Mas também é o melhor de tudo, né? Sabemos que aquela fonte jamais se esgota. Aquele raio de luz, por menor que pareça, ele existe. E assim, por mais que a gente julgue, o meu pecado é tão grande que o Senhor não vai perdoar. Ele vai estar sempre de braços abertos. Não importa o tamanho, a dor que foi, o sofrimento que você causou em si mesmo, o Senhor sempre vai estar de braços abertos. Isso lembra do amor também, né? Justo. Quando a gente faz isso eu me corrigi recentemente. Isso não tem mais conserto. Nós estamos negando uma expiação. Um sacrifício expiatório diz assim, viu? Não valeu o que ele fez. Não valeu o sacrifício expiatório no Gólgota e na cruz. Não valeu. Não, valeu sim. Ele tem a validade, a extensão que cobre tudo, do início ao fim. Então, jamais podemos dizer isso, que não tem cura. Tem, porque se nós tiramos Cristo da cruz e devolvemos o sangue para dentro dele que ele expiou de nós. Isso não tem como. E teve faz uns 2 ou 3 domingos atrás também, pensando sobre esse perdão, esse amor e tudo que ele proporciona pra gente. Eu ouvindo uma pessoa falar de uma outra pessoa que tinha recebido uma ajuda e tal, daí eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu nem sou tão próxima, nem tenho tanta afinidade, nem tô tão bem com essa pessoa. E é interessante ver que mesmo a pessoa que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente se dá bem, que a gente não dá, ele vai e ajuda da mesma forma que eu sou íntima e converso e recebo inspiração. Aquela pessoa que eu também não gosto, também vai acontecer isso. Porque independente do que eu acho ou que eu não acho, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem acesso à mesma salvação, aos mesmos mandamentos, a mesma organização que Deus fez pra minha vida ser salva vale pra todo mundo, independente do que eu acho, que eu não acho, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Não importa se você... A minha afinidade, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu não acho. Às vezes bloquear os planos do Senhor pra gente, porque eu fazia muito isso, sabe? Tipo, eu achava que eu não tinha solução, né? E quando eu vim pra igreja, que eu conheci o tanto que Jesus Cristo sofreu e me amou, e assim como o Pai Celestial nos ama, eu fiquei pensando, poxa vida, né? Às vezes a gente se auto-sabota com os próprios pensamentos, achando que nada tem solução. E é isso que o inimigo quer também. Isso é a vontade dele. Na verdade, é pra gente não conhecer o tamanho de Deus, não conhecer o tamanho de Cristo, a gente nem conhece o tamanho deles. Isso. Só que o pouco que a gente conhece é superior a tudo aquilo que a gente imagina e pensa. Então a gente não pode se sabotar. Não tem como a gente fazer isso. E ele não vai permitir isso. Geralmente é nós, né? Sempre é nós. O braço estendido dele nunca é puxado. É o nosso que a gente não pega no braço dele, né? E não quer ter essa salvação. Porque muitas vezes a gente tem que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço. Porque o preço da expiação já foi pago. O que é pagar esse preço?
É largar aquelas coisas que nos interferem no dia a dia. E é verdade, uma coisa é certa. Dá vontade das coisas erradas? Somos humanos. Dá vontade das coisas erradas. Por que existe alcoólatra? Porque o álcool lhe faz bem. Eu tenho um amigo, um vizinho, mora na frente de casa, hoje ele participa ele já se libertou disso. E ele falou uma vez para mim, ele disse, eu bebia porque eu gostava, só, senão não ia beber. O outro usa droga porque gosta, senão não ia usar. Ou se foi falando um monte de situações. Às vezes é o preço que eu tenho que pagar. Deixar esse gosto, que esse gosto não é benéfico, ele é maléfico, ele destrói em todos os sentidos. Então é o preço que eu tenho que pagar, porque já foi pago para mim. Então agora é só eu me reservar a isso. Pronto. E pensando na analogia do caminho que a gente fez, Deus ele está aqui, nesse lugar. Quando eu faço uma coisa errada, eu vou dando uns passinhos para trás. Quando eu coloco um vício, eu coloco uma parede. Quando eu vou fazendo mais uma coisa, eu vou dando mais uns passinhos e vou construindo algumas paredes. Para eu chegar até lá de novo, eu vou ter que quebrar essas paredes. Não vai ser simplesmente passando por cima de tudo. Eu vou ter que ter um esforço. E quebrar essas paredes não é fácil. Não. Precisa de esforço. Uma coisa que tu falou, Léo, um tempo atrás, eu acho que tu não vai lembrar, mas tu deu uma aula e você disse assim, ó, a gente faz uma escolha, mas a consequência ela vem, né? É a mesma coisa que, eu, sei lá, tomei a cerveja, mas eu não quero ficar bêbado. Não, essa é uma consequência, sabe? Então, assim, tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, elas vão ter uma consequência, seja pro bem ou seja pro mal. Não tem um meio caminho, ou é bem ou é mal. Ou pra mais perto ou pra mais longe. Ou pra mais perto ou pra mais longe. De Deus. Uma vez eu não tinha um entendimento por que quando uma pessoa se afasta da igreja, a primeira coisa geralmente que ele faz é fumar ou beber. Primeira coisa. Eu disse, mas por que ele faz isso? Tem conhecimento. E aí um dia eu dando aula, fui preparar a aula, eu estava lá. Eu disse, nossa, que bom que eu achei. José Smith falou a respeito do campo neutro. Nós, antes dos últimos dias, não temos mais o campo neutro. Nós estávamos observando os dois lados. Primeiro nos apresentaram o Evangelho, um dia os missionários nos apresentaram o Evangelho, alguma pessoa, um amigo nos apresentou. E nós olhamos, tem isso aqui. Mas tem isso que eu vivo. Então eu estava onde? No campo neutro. Escolhi a Igreja de Jesus Cristo, me batizei, tudo certinho. O campo neutro não existe mais. Agora, ou eu estou do lado do Senhor, ou não estou do lado do Senhor. Não tem mais ou menos, não existe. O inimigo ou o Senhor. A partir do momento que eu estou do lado do Senhor, que eu estou fazendo as coisas dele, eu estou para o lado dele. Quando eu vou deixando de fazer, para que lado que eu vou? Não tem mais o neutro. Então, ou estou mais do lado de um, ou mais do lado de outro, se afastando de um e se aproximando do outro. E aí, as recompensas existem dos dois lados. Só que aqui as recompensas do maligno e as recompensas do Senhor. Então não tem eu escolher a recompensa, ela virá automaticamente. Então depende do lado que eu estou. É lógico, quem que quer as recompensas do inimigo? Mas não são recompensas, na verdade, né? Elas são castigos. E até não sei se vocês vão perguntar se o Senhor castiga ou não. Eu fiquei pensando, a próxima pergunta. Tá. Se Deus ama tanta gente, por que Ele permite que coisas ruins acontecem? Porque o sofrimento é um castigo? A gente merece? Tá bom, querem fazer a pergunta? É essa. Vai lá, faz a pergunta que você quer. Por que Deus permite o sofrimento? Sofrimento ou castigo, né? Que é a mesma coisa. Sofrimento e castigo, entre aspas, é a mesma coisa. Vamos dizer assim, sofrimento. Por que o sofrimento? Como eu estava dizendo ali, eu teve um batismo na igreja domingo, sábado passado. Uhum. E aí eu chamei os missionários para comerem lá e chamei mais alguém lá e eu disse assim, eu fui pro doce, comi um salgadinho e fui pro doce. Eu chamei lá o irmão, disse, vai ali, ainda tem bolo e tal. Eu disse, não, eu vou pro salgado, gosto mais de salgado. Por quê? Sobre ter distinção. Eu sou mais do doce, mas eu já comi o salgado. Então eu sei distinguir do salgado e do doce. Agora, as provações existem para isso, para a gente ter as distinções. E o castigo? O que é o castigo? Na verdade, Deus castiga? Acho que sim. Na verdade, eu acho que é a consequência que a gente... isso que a gente falou antes. Lembra que eu falei do campo neutro há pouco? Uhum. Então, Deus não castiga. O que diz a Escritura? Deus é amor. Uhum. Como que o amor vai castigar? O amor jamais castiga. Mas eu leio lá na Bíblia que Deus fala sobre a sua ira. Eu li ali no livro de Mórmon, lá em Mosias, sobre as iras do Senhor, porque é citado muito lá a respeito de Isaías, que o ensinamento que eles estavam dando ao povo, que na grande ira dele, isso, aquilo, aquele outro. Quer dizer que Deus que eu amo, um Deus que castiga, tudo isso consequência do que eu não faço, ou do que eu faço, e erroneamente. Então,
Ele fala que essas coisas irão acontecer se eu me prostrar a elas. Então, Deus jamais castiga, jamais as provações na vida e é o que eu vou fazer com as provações. A gente tem que observar isso. Ele é puro amor, o amor de Cristo, a caridade, puro amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, não tem castigo nenhum. Pelo inverso, só tem amor por nós. Nós nos castigamos. Perfeito, não. E uma coisa que eu aprendi a diferenciar com o tempo é o que é castigo e o que é provação. Se eu tô fazendo as coisas certas e aconteceu algo triste, assim na minha vida, algo ruim, provação. Se eu tô fazendo as coisas erradas, castigo, consequência, né? Você tá no lado do inimigo. Então sempre que a minha vida estiver alinhada com o que o Senhor pede, acontecer alguma coisa, vou seguir firme, que eu sei que é provação. Pra mim é aprender. Agora, se for o contrário, não tem questionamento. Eu tô merecendo mesmo. Fazer o quê? Crescimento espiritual. Muito bom. E agora eu queria perguntar pra ti, Léo, tantos anos de membro, o Senhor sempre traz coisas novas, né? A igreja é sempre atual. Todas as coisas os ensinamentos que a gente sabe, temos o livro de Mormon, teve várias passagens, vários profetas e tudo mais. Quando Joseph Smith, o pai, recebeu a visita do Pai Celestial e Jesus Cristo falando que ele, né, receberia no tempo certo as placas de ouro para ele traduzir, teve para nós nesses últimos dias uma salvação, certo? Nesse pensamento, foi difícil para você aceitar assim? Ou você já sabia? Ou você estava esperando só alguém bater na tua porta? Ó, agora tá aqui a Quando verdade. alguém chegou para você e disse que um jovem viu Deus. O que você sentiu? Cada um tem uma experiência pessoal. Eu fui preparado, sei que fui, porque eu nasci católico, né? Nos nossos irmãos católicos, a minha fé foi católica porque nasci de pais católicos e tinha as devoções, né? Aí da missa e tudo mais. Devido ao tempo, eu conheci uma outra denominação religiosa, evangélica, e conheci outras denominações e nunca me enquadrei nelas. E um belo dia um missionário me peitou e falou. Eu falei para ele, ele foi visitar lá em casa, e eu disse para ele assim, que tinha como eu ter minha salvação lá dentro do quarto, sozinho, fazendo as minhas orações, e ele pegou e olhou para mim, eu tenho que agradecer Alder Neves. Não, você não vai conseguir tua salvação dentro do teu quarto sozinho. Você precisa de batismo, você precisa... Ele falou todas as coisas que eu precisava. Se ele não tivesse me peitado aquela vez, eu jamais teria conhecido o Evangelho, aceitado, estado aqui hoje. Então, foi fácil? Não foi fácil? É o caminho que vai cada um ter o seu caminho diferenciadamente, mas eu estava preparado. Quando eu ouço que a gente é preparado antes da fundação do mundo, eu tenho essa ciência disso, essa consciência, eu sou consciente disso. O tempo que virá no futuro, a gente encontrando com o Pai Celestial, ele fazendo uma retrospectiva da nossa vida e falando, ó, meu filho, você fez as coisas erradas, você não estava preparado, mas que bom que você encontrou esse tempo. Eu sou muito grata por ter amigos tão inteligentes É isso. que me ensinam um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu tenho certeza que, antes de tudo, estávamos com o Pai Celestial na vida pré-mortal, aprendendo um pouco mais lá. E quando a gente veio para a Terra, nasceu, é como se tivesse um véu, literalmente, e agora você precisa aprender por si só. Eu sou muito grata pela tua presença aqui no podcast neste dia. Gostei muito das coisas que você falou e principalmente por ser tão fiel ao Evangelho, né? Eu tenho certeza que o Pai Celestial ele vai se revelando na nossa vida de pouquinho em pouquinho. Porque se ele desse tudo de uma vez só, eu acho que nossa cabeça não aguentaria. Era isso que eu queria comentar e não foi feita essa pergunta. Mas eu já vou fazer a pergunta aqui para, acho que, finalizar a minha parte. Deus muda? Não. Tá, mas como é que as coisas acontecem pouquinho em pouquinho? Por que lá no começo da igreja não tinha algumas coisas que tem hoje? Por que ele fala algumas outras coisas e vem vindo? Porque o mundo muda. Na verdade, tudo já está num plano dele superior antes de virmos à Terra. Eu digo assim, um pacote completo. Já tinha começo, meio e fim. Então lá num período X vai acontecer isso. Eu vou revelar isso lá na frente, como nós temos a regra de fé.
Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Que aos poucos, porque no início lá do tempo de Adão e Eva, não tinha tecnologia, não tinha construção, não tinha nada. Como é que Ele ia revelar naquele tempo o templo, a história da família? Não tinha como Ele revelar lá. Por quê? Porque tinha algumas coisas a acontecer. Então elas irão acontecendo, e nós vamos ter muito mais revelações a respeito. Não que Deus mude. Ele vem nos revelando, nos permitindo no devido tempo ter o conhecimento necessário. Também não receberemos tudo numa vez só. Que a sociedade tem que evoluir também para receber. A evolução disso a gente compara uma criança, né? Precisa do peito da mãe, depois de um leite, depois de um mamar, um mingauzinho, até chegar quando cresce um churrasco, né? Imagina começar com churrasco, não pode. Então o Senhor faz a mesma coisa conosco. E onde que termina tudo isso? Qual o intuito de onde que vai se afunilando? Para nós nos tornarmos o quê? Deuses. Assim como nosso Pai. Como nosso Pai. Que Ele quer que a gente tenha todo o conhecimento que Ele tem, de ter todo o conhecimento, toda a onipresença, a onipotência, a onisciência. Para quê? Para que sejamos como Ele, criadores de mundos. Nosso DNA. Parece um tabu falar isso, né? Nossa, imagina, todos nós morremos, saímos daqui, vamos lá, chegamos num lugar, Deus o Pai, Jesus Cristo, os apóstolos, e nós o dia inteirinho cantando o hino para eles. Nossa, eu não consigo ver isso aí, né? E eles não chegam. Você imagina aí num jogo lá do Fla-Flu? Nem o Luan acho que eu aguento cantando tanto. Você consegue ficar os 90 minutos ali, depois você quer ir embora. Você não consegue. O que Ele quer que a gente seja? Que nem Ele, criadores também, desenvolvedores também. E é o que a gente quer. E é o que vai acontecer conosco. Então, às vezes chega uma visita, né, que nem agora já, vão embora logo, né? Nós não podemos ficar na presença dele assim, porque Ele quer o crescimento nosso. Se nós ficássemos aqui, só aqui, não teria não tem porquê. Uma continuidade. Isso mesmo. E eu acho que, para encerrar, eu queria perguntar para você se você tem alguma escritura que você goste muito, assim, que tipo, fale do Senhor, assim, tipo, essa escritura é a minha, eu gosto muito. Eu nunca guardo as escrituras por completo, né? Eu tenho uma assim que sempre me chama a atenção, que digo assim, essa aí ela vai nivelar tudo, ela vai fazer jus ao final e não vai deixar nada para trás. Quer dizer assim, que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Essa eu acho maravilhosa. Por quê? Porque não importa a religião que você foi, se você foi ateu, se você negou, se você se você se burlou, se você quis passar em cima de alguém dizendo que nada, chama-se arvorar, né? Tomar para si alguma coisa e que aquilo não é teu. Se você quis, não tem como lá na frente, você vai ter que botar os joelhos no chão e a tua língua vai ter que dizer, é verdade, é Ele. Ele é o Cristo. Essa para mim eu acho maravilhosa, porque ela não deixa sombras de dúvida de que um dia todos reconhecerão Cristo, que o sacrifício expiatório valeu, que a igreja foi restaurada nesses últimos dias e que nós estamos no caminho certo. Perfeito. E dessa forma, então, aproveitamos para encerrar, então, esse nosso episódio. Agradecemos a todo mundo que assistiu até aqui, que vocês possam compartilhar com as pessoas que vocês amam, possam comentar, para incentivar também a gente nos próximos temas, suas dúvidas, tudo que vocês sentirem. E se sentiram que ficou alguma coisa que vocês não entenderam, pode falar com a gente no Instagram. Nosso @ é Jardim Celestial Podcast. E novamente, muito obrigada, Léo, Eu agradeço. por estar aqui conosco nesse dia, nesse episódio. Tchau, tchau.